Vamos aqui começar, viu? Bom dia para todo Bom dia, mundo. professor. Bom dia, Ravena. Sua mãe Bom ligou para a dia. diretora. Ela disse que ia ligar mais tarde para ela. Se não ligou, a diretora vai pedir para ligar de novo, viu? Certo, ela disse que ia ligar mais tarde para ela. Só um minutinho. Copiaram matemática. Eu estava na página 18. Estava Sim, muito terminando. bem. Aí tem que copiar, deixar tudo no caderninho, viu? E postar lá no Google Sala de Aula. Postar as atividades que a professora pediu, certo? Eu já estou reativando as turmas. As provas, quem não fez vai fazer lá na escola. E deixa eu dar logo os avisos aqui. Deixa eu ver aqui. Os avisos. Vai ter aula presencial para o 8º e para o 7º. Para o 6º ano ainda não, viu? Então, Tá. não. Oi? Eu disse tá. Aí ainda não. A flexibilização da diretora, ela ela vai só começar pelo 7º e 8º. Depois ela vai expandir, mas não agora. Que assim que avançar a vacinação dos adolescentes, aí a gente vai estar indo. E aí nós temos os testes, certo? Os testes online para quem vai ficar online e testes presenciais para quem vai estar presencial. Então, 7º e 8º vão começar semana que vem para aula presencial. Só vai ser das 8 até as 10, certo? E nós vamos fazer simulado na escola. O simulado na escola, ele vai ser no final do mês. Vocês vai ser a turma do 6º ano vai ser na sexta-feira, no dia 30/9. Vou passar essas informações no grupo, certo? E pronto, aí teve a reunião de planejamento e a gente fez dessa forma, lá na escola, e a diretora viu essa questão da flexibilização. Essa flexibilização, ela vai ser começar com o 7º e 8º. O 6º e o 9º não vai começar ainda não, porque são as turmas menores. Aí eu não sei não como foi que a diretora fez, não, porque eu já disse que eu não entendo desse negócio de aula presencial nesse momento. Ela que está responsável, como eu disse a vocês. E aí vocês já sabem, né? Como eu não sei, ela já determinou, não sei qual foi o critério que ela fez para escolher o 7º e 8º. Eu acho que ela, pela quantidade de alunos que queriam, e era maior do que o 8º e o 6º e o 9º. Então, por isso que ficou. Foi isso mesmo. Tinha mais gente no 8º e no 7º do que no 6º e no 9º que estava querendo vir. No 6º tinha menos de
30% e no nono também. E aí no 7º ano ela viu essa questão e o 8º também. Tá certo? Alguma dúvida? Não, professor. Não, senhor professor. Pronto, então tudo certo. Vamos aqui para a aula. Uma aula de história. A gente lembrar que a gente estudou na aula passada sobre os egípcios. E na aula passada a gente viu que os egípcios eles eram assim os povos originários, né, da civilização humana. Então ali naquela região da África, naquele continente africano, surgiram as primeiras pessoas e de lá se espalhou para o mundo todo, como a gente viu pelo Estreito de Bering, pelas outras formas de espalhamento, né, de espalhar as pessoas pelos continentes, mas o Estreito de Bering é o principal. E aqui nós temos uma pergunta, certo? Qual é a grande marca africana? Aí a grande marca africana, ele é a diversidade que está presente desde a formação dos seus antigos povos. Aí vocês vão fazer a pergunta e vão tirar o print para copiar mais tarde. Ouvir esse vídeo, certo? Para a gente dar sequência. Então faça a primeira pergunta. Professor, Oi. qual é o título da aula? Título da aula eu botei aí, você não botou não? Não, o senhor não disse, não. Eu disse sim, aqui ó, África, diversidade de povos e reinos. Eu acho que eu cheguei depois desses. Pronto, coloca aí o título da aula, África, diversidade de povos e reinos, e a gente já vai fazer a primeira pergunta. Aí deixa 2, 3 linhas que vocês ou tiram o print para fazer depois, ou vocês revejam o vídeo que vai estar mais tarde no YouTube e vocês vão pegar e fazer a sua resposta. Pronto, professor. Então, essa é a primeira pergunta. Vamos aí. Façam aí. Calma, professor, como era o título? Eu tava copiando o título. É África, diversidade de povos. De povos e reinos. África, diversidade de povos e reinos. E na última aula vimos sobre o Egito, né? O Egito que está aí na África. E a gente vai passar aqui. Primeira questão aí, pode copiar. É para copiar a sua pergunta, né? Copia a pergunta e deixa 2 linhas, 3 linhas para copiar a resposta depois. Mas tira já o print se você não quiser ver o vídeo depois. E copia essa resposta depois que tirar o print, viu? Professor, essa aula é só do sexto, é? Hein? É só do sexto essa aula? Sim, por quê? Por nada. Pergunta mais estranha, mas tudo bem. Não é porque às vezes, professor, tem muitas salas aqui, a gente fica confuso se só tem a gente e outras pessoas. E tem outras pessoas falando. Não, mas é porque a gente gosta de perguntar. Não, é pergunta sem sentido. Também acho, mas é porque a gente é assim mesmo. Professor, só parece minha mãe respondendo. Coisa mais estranha. Não é isso, parece a minha também. Peraí, viu? Deixa eu botar aqui. Segunda Pergunta mais aula. besta, menina. Já terminaram, foi? Estão conversando aí? Já, Aí tô vão- só esperando. Aí, Outros. só um minutinho, deixa eu botar aqui. Segunda aula, continuação. Eu tô botando na outra série. Aí aqui,
Deixa eu ver aqui, 8º ano, 9º ano. 9º ano, 6º, pronto. Aí daqui a pouco tem um 7. Ó, aí, ó, muitas vezes falamos numa África como se fosse uma cultura única, né? Por causa do enorme continente, mas não é. Lá tem muita diversidade, por causa dos povos, dos reinos que formaram aquele povo. Então, cada localidade ali tem uma... É como se fosse assim, nós do Nordeste temos a nossa cultura, aí lá tem, dentro do Brasil. Aí tem o povo do Sul, que tem a cultura deles, né, dentro do Brasil. Na África é do mesmo jeito. Tem um monte de povos, tem um monte de tinha um monte de reinos antigos. Aqui a gente não tinha reinos antigos, né, mas só os índios. Só os povos nativos, né? Aí nós aqui temos essa assim, não é tanto como na África. Na África, cada localidade tem sua cultura, tal, e é muito, muito grande, muito. E nós temos aí a pergunta: qual é a grande marca africana? É a diversidade que está presente desde a formação dos antigos povos e reinos. Então tem o historiador Alberto da Costa Silva. Ele fala sobre a riqueza das línguas e culturas, certo? Lá tem mais de 1000 idiomas. Algumas dessas línguas elas são faladas por dezenas de milhões de pessoas e numa área bem grande, como eu já disse, né? Outras por uns poucos milhares. Algumas, 2 grupos vizinhos se expressam em línguas diferentes, né? Então é como se fosse mangabeira e bancários. Cada povo tem sua língua lá, certo? Tem povos assim lá. E tem valores e maneira de agir bem diferente, né? Também pode ser igual. Aí então isso aí quando veio a colonização, aí começou a mudar os modos de vida deles, certo? E tudo mais. Então vamos aqui ver, vocês vão copiar aí a diversidade dos povos. Fale sobre a África. Por que as fronteiras foram malefício aos povos africanos? Então escreva essas 2 perguntas. A pergunta: fale sobre a África, deixe 4 linhas, de 4 a 5. E a outra deixe 3 linhas. Se você não quiser ver o vídeo, você vai ter que printar e copiar a resposta. Se você não puder ver, não tem assim para printar, então você vai ver o vídeo e vai lá dar a resposta. Oi. É para botar também a diversidade dos povos africanos? É para botar também a diversidade dos povos africanos, que é o título que tem aí, Não, isso aí já é o título que a gente já viu. Tá. Joãozinho, Senhor, professor. tá dando aí para copiar? Sim, senhor. Cadê, professor? Cadê? Terminei, professor. Estamos participando da aula porque a nossa internet está muito ruim mesmo. Às vezes ela pega um pouquinho, mas ela cai de novo. Depois de um tempinho, aí é por isso que a gente não está participando, viu? Porque ela está caindo direto. Terminaram? Sim, senhor, professor. Então, vamos para aí, ó. Vou para explicação oral.
Então, olha, a África ela é formada por 54 países. Os limites territoriais desses países nem sempre foram desse jeito, né? Porque a gente sabe muito bem que, por ser muito grande, a África ela não tinha limites territoriais. Aí os europeus eles impuseram os diferentes povos da África no século XIX, naquela dominação do continente africano, numa época em que o continente esteve dominado por colonizadores europeus. Aí colocaram as fronteiras. Essas fronteiras elas foram malefício por quê? Porque foram criadas pelos europeus de maneira artificial e não respeitavam as culturas locais africanas formadas ao longo de milênios de história, certo? Então as pessoas viviam assim em um determinado lugar, depois quando foi formado as fronteiras dos países, né, que eles deram o nome de países, aí uma região ficou separada da outra, né? Aí assim. Posso passar? Sim, senhor. Pronto, deixa eu abrir minha câmera para vocês me verem. Vou cortar meu cabelo mais tarde. Mas quando ele vai cortar o cabelo, legal. Vou cortar o cabelo. Pronto. O senhor gosta de cortar o cabelo? Se eu gosto de cortar o cabelo? Que pergunta mais retórica. Você não gosta de cortar o cabelo? Sei lá, só as pontas. Aí, olha, então aqui ó, vamos ver a linha do tempo, o reino de Kush, que foi até o século 6 a.C., né? O reino de Cartago no Egito, a conquista do Egito por Alexandre Magno, o reino de Aksum, até o século 12 depois de Cristo. O reino de Gana e os muçulmanos dominam o norte da África, e aí vem o tráfico transariano de escravos, certo? Aí nós temos aqui essa linha de tempo, certo? Aqui tudinho que a gente vai falar. Isso aqui são muitos e muitos anos que para ter isso aqui. Aí nós temos aqui o mapa da África, né? Aí aqui ó, Marrocos, Argélia, Tunísia, a Saara Ocidental, que é o mar, Mauritânia, Senegal, Guiné, Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa, Guiné-Bissau, Gâmbia, Senegal, Cabo Verde, Mali, Argélia, isso aqui tudinho que a gente tá. Níger, Líbia, Chad, Nigéria, Camarões, República Centro-Africana, Sudão, Egito, olha onde está o Egito, Eritreia, Etiópia, Djibouti, Somália, Ruanda, Quênia, Uganda, República Democrática do Congo, Tanzânia, Burundi, Malawi, Zâmbia, Angola, que fala português, Guiné-Bissau também aqui, São Tomé e Príncipe também, Cabo Verde, Guiné-Bissau tá aqui, né? Aí Namíbia, África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Madagascar, Zimbábue, Botsuana, Zâmbia, Malawi, Moçambique, que fala português, Seychelles, Comores, Somália. Então isso aqui tudinho, viu? Ilha Fra aqui, né? Aqui nós temos o mapa da África. Aí tem agora os reinos africanos. Fale sobre o reino de Kush. O que o reino de Kush fornecia? Fale sobre o reino de Kush. Botam em 5 linhas, certo? E o que o reino de Kush fornecia? 2 linhas. 2, 3 linhas. Professor, isso aí não dá 5 linhas, não. Acho que dá mais. Dá mais? Então bota mais aí. Assim, né? Dependendo da letra. Tipo, se for letra pequena, dá. A minha letra é média, não é nem pequena nem grande. Então dá. Já a minha é mais ou menos. Ok. Ô, professor, no início eu botei questionário, porque é tipo um questionário, né? É o quê?
No início eu botei eu botei tipo questionário, porque é tipo um questionário, né? É um questionário, sim. Ah, então É tá. para estudar para prova com isso. Professor, já vai ter prova, a gente acabou de ter Já. prova. Não é isso, professor, que Pois injustiça. pode começar a estudar que vai ter. E vai sair, ou amanhã vai sair o vídeo de ciências, viu? Já tô terminando o vídeo de ciências, Mas, segunda etapa. Professor, E vai ter, a Questionário. outra semana vai ter outro vídeo de ciências. São mais 2 vídeos. agora meus ouvintes não estão acreditando no que escutam. Isso eu perdi minha borracha. Terminei, professor. Ok. Só um minuto, professor. Terminei, professor. Uhum. Parece minha mãe quando eu falo. Eu falo, olha, mãe, o negócio era lá. Uhum. Ei, professor, me mudei. professor, E tu tá, vai tá precisar morando da onde família agora, para fazer Eloá? as provas? Que Eloá, mano. Quem mudou foi Não, é Débora. Débora, é Débora, é Débora. Tá, a minha voz é tão parecida assim com a dela. Eu acho. E é porque eu também não tô vendo ninguém aqui, eu só tô vendo a tela do livro. Aí por isso que eu me engano. Eu tô morando no Gaza. No Geisel, é bom o É, Geisel. Eu gosto do Geisel. Uau. Sim, é o que? É, quem foi que perguntou aí? É Antoniel? Para fazer a prova, vai precisar da farda ou pode ir com roupa normal? Lá no dia do Na simulado? escola. Rapaz, eu não sei não, eu vou perguntar à diretora, viu? Mas você tem farda? Não, Eu Aí, tenho. Eu também tenho. aí eu não sei Eu tenho não do como é que vai ano ser não. Ô, passado. professor, Oi, olha, eu vou tomar café e se eu não responder é porque eu tô comendo, tá? tá certo. Eu tava Ou eu aqui também vou comendo e comer. respondendo. Ou eu vou comer também. Pronto, eu sei, vocês podem comer na aula. Eu disse a vocês, vocês estão em eu já casa, a gente comi. tá à vontade. Eu Menina já do céu, tomei que café, aqui, ó, tinta. tô Como é que a gente terminando de pode tomar comer na café. sala? Olhe, fale sobre o reino de Cush, então, e depois o que o reino de Cush fornecia. São vários reinos antigos, são 3: Cush, Axum e Cartago. Então, no extremo sul do Nilo, lá embaixo do Nilo, que hoje está o Sudão, ficava uma região conhecida como Núbia. Aí esse local ele era a rota de encontro, de comércio dos povos egípcios e de outros povos mediterrâneos e das populações da África subsaariana. Aí o reino de Cush teve início, né? Nesse período. A economia dele era baseada na pecuária e na agricultura. Ele foi dominado pelos egípcios a partir do século 16 a.C. E isso incentivou ainda mais a integração dos costumes entre os povos. Aí o Império Egípcio caiu, né? Então, com o fim do Império Egípcio, por volta do século 11 a.C., o reino de Cush, então ele cresceu, ganhou grande destaque na região após o século 9 a.C., quando a cidade de Napata, como capital, era o maior centro religioso e comercial. Então, Napata, ela fazia todo o comércio do reino de Cush, por ser a capital. Então, o reino de Cush, ele fornecia, já é a resposta ali da segunda, produtos diversos, comercializando minerais, peles de animais, marfim, ébano, que é um tipo de madeira, gado e cavalos. E também ele fazia o transporte de grande parte do ouro das jazidas, né, das minas cuxitas, que então ele comercializava com os egípcios, certo?
Aí várias caravanas lotadas de mercadorias atravessavam a cidade de Napata em direção ao Egito e vice-versa. Então isso é o que o reino de Cush fornecia, né? Produtos, minerais, pele de animais, carneiro, cabra, né? Ébano, marfim, o gado e cavalos, além da parte de ouro das jazidas dos cuxitas. Certo? Posso passar? Pode. Pronto. Pode passar. Então... Pode sim, senhor. Oi? Quem foi que disse espera aí? Eu que tô quase. Então vai aí, termina aí pra eu. Termina aí não, termina de copiar a pergunta para eu passar, porque ainda tem muita coisa. A gente já vai entrar na Mesopotâmia hoje. Professor. Quando o professor fala muita coisa, Ô, prof. fica minha Oi. cabeça dói. Eu acho que eu troquei aqui meus negócios aqui. Trocou o que, menina? É porque assim, a pergunta fale sobre o reino de Cush, né? Era pra deixar mais que... Era pra deixar Cinco quantas linhas? 5, Uns 5 ou 6 linhas. Pronto. Tá, eu deixei menos. Aí Me depois você confundi vê, com a aí do se não der, aí você continua lá embaixo, viu? Lembrar que quem que não quiser ver o vídeo, você pode tirar o print e fazer as respostas à tarde. E quem quiser ver o vídeo, vai pausando o vídeo, vai escrevendo, né? À tarde também, vai escrevendo as respostas, tá certo? Tá certo. Certo. Professor, pra mim só tá quase em preto e branco. É por causa Oi, tá normal? é por causa da luz aqui, daqui a pouco ela diminui, porque o sol tá bem aqui atrás. Tá. Eu vou indo aqui agora, olha. Fale sobre Meroé, fale sobre o comércio de Meroé, qual é a característica do povo de Cush, fale sobre a dominação de Tebas pelos cuxitas, como era o conhecido governo cuxita, fale sobre as mulheres na sociedade de Cush. Nossa, Então, chega a cabeça olha, doendo. Vocês já viram aí, ó, que o Egito também tinha pirâmides, né? A gente não estudou isso, né? As 3 pirâmides do Egito, as principais são Kelpis, Miquerinos, Kefren e Miquerinos. Kelpis, Kefren e Miquerinos. São as 3 pirâmides do Egito. Todo mundo já viu as pirâmides do Egito, né? Na Tanta coisa, televisão. não, professor. Sim, sim. Sim, professor. Então o nome daquelas 3 pirâmides que a gente vê, que acha bonito nos filmes e tal, o nome daquelas pirâmides é Kepin, Kefren e Miquerinos. Então os cuxitas, por ele ter assim, por eles ter contato com o povo do Egito, eles fizeram também suas pirâmides. Aí as pirâmides e templos funerários do reino de Cush em Meroé, no atual Sudão. Aí, olha, a Antoniel perguntou alguma coisa? Não perguntei nada. Não, né? Aí, ó, Meroé era outra cidade de Cush. Ela se tornou um importante centro urbano e tinha grandes edificações de alvenaria, ou seja, de tijolo, né? De tijolo, de blocos blocos de pedra, essas coisas. Como palácios e pirâmides, passando a ser a capital do reino depois do século 7 a.C. Ela tinha muita atividade comercial com o Egito, maior do que Napata, né? Lembrar que Napata era a capital de Cush, que tinha muito comércio, mas Meroé tinha mais. Aí as caravanas, aí fale sobre o comércio de Meroé. Então você vai, as caravanas se reorganizavam em novas rotas terrestres e marítimas, com portos espalhados pelo Mar Vermelho, permitindo aos cuxitas o contato com gregos, indianos e outros asiáticos que navegavam por essa região, né? Vocês já ouviram falar do Mar Vermelho, né? Sim, senhor. Que a pessoa vai para a igreja e diz assim: Moisés abriu o Mar Vermelho, tal. Esse Mar Vermelho
que está na Bíblia, ele é navegável e as pessoas pegaram, né, e faziam rota marítima nele, certo? E ali eles tinham contato com os gregos, com as culturas, com os indianos e sua cultura, e outros povos asiáticos, como os chineses e tudo mais, e que navegavam por aquela região. Havia intercâmbio cultural entre Cush e o Egito, certo? Então, muitas pessoas viviam lá de Cush, ia para o Egito, e do Egito vinha para Cush. Aí eles faziam parte do exército egípcio e exerciam funções administrativas junto ao faraó. Então, o povo de Cush, ele tinha essa mobilidade que tinha também contato com outras atividades culturais, certo? Deixa eu ligar aqui para o nono, quem é que está aqui? Faltando Micael. Que hora é essa? 8h41. Aí tem também que no reino de Cush teve a crise do império egípcio, né? Ou seja, terminou o império egípcio, terminou o império egípcio caindo, e Cush ele dominou a cidade de Tebas. Dominou a cidade de Tebas, certo? Uma cidade importantíssima. Oi? Eu disse terminei, professor. Ok. Terminou eles dominando a cidade de Tebas. Professor, Oi. não tem a prova que o senhor acabou de dizer? Sim. Ela vai ser presencial ou online? O simulado? Eu acho que é simulado. O simulado Que o senhor vai acabou de dizer ser que vai ter uma prova. presencial. Tá certo. Professor, o que é um simulado? Simulado é você fazer todas as provas e marcar X. São todas as provas em uma só. Você nunca fez simulado, não? Foi? Eu nunca fiz, não. Não. Eu já fiz. Mas assim, são em torno de quantas questões, mais ou menos? 62. Aff. Mais ou menos assim, né? Aí cada matéria tem 10 questões. Aí você vai ler, vai entender e vai marcar. Meu Deus. O bom é que é só de marcar. Agora o ruim é que é nós Tem aqueles que fica marcando cada pergunta que você fez no final? Não. É tipo assim, não faz uma pergunta e tem que marcar, que nem a prova. Então, tipo, é só marcar a prova. Só pra marcar. É pra marcar, só pra marcar o A, o B, o C, o D. Aí são todas as matérias. Você vai pegar um bloquinho assim de provas, aí você vai lendo, vai fazendo, vai marcando. Aí tem uma folhinha para você colocar suas respostas. Por exemplo, prova de português. Aí, número 1, se você achou que é a letra B, aí você bota 1B. Aí é 2D. E assim vai indo. Professor, tem uma dúvida. Quando for na prova de matemática, a gente vai ter que copiar no caderno não, né? Lá não. Lá não precisa não. Vai só no teste. Só no teste. Ô, professor. Aí, professor, na prova, nas perguntas de matemática, a gente coloca o cálculo do lado das bichinhas de marcar? Lá. Ô, professor. Vai ser 3 dias também? Não, só um. Oi! Um dia. Entenda, ó. Simulado é todas as provas em um bloquinho só. Então é um dia. Mas São vamos mais ou pra menos lá. quantas horas pra fazer o simulado? Vamos aqui. Olha, então, eles dominaram Tebas porque
houve uma crise no Império Egípcio que teve essa questão de ficar fraco, né, o Império. E logo o reino de Kush Professor, o senhor pode ir um pouquinho pra cima pra eu tirar o print? O reino de Kush, ele pegou Professor, o reino de Kush, ele pegou e dominou então a cidade de Tebas, que é uma importante cidade do Egito. ô professor, Oi. o senhor pode levantar, um pouquinho mais pra cima pra Antoniel tirar o print? Tira o print aí, ó. Vou tirar em 2 pedaços aí, vai. Eu já mandei o print pra vocês. Mas não manda no grupo da gente não, viu? Pra não falar muito. Tá. Eu nem posso fazer pra mim. Aí, ó, o reino de Tebas vai ser, aliás, a cidade de Tebas, do Egito, né? Vai ser dominada pelo reino Cushita. E ele é conhecido, aí aqui tem a segunda parte. Como era conhecido o governo Cushita? Fale sobre as mulheres de Cush. Ele é conhecido como o reino dos faraós negros. E eles eram a 25ª dinastia no Egito, certo? Então, quando deu o número 25 da dinastia, né, que é contada, cada reino, né, então são 25 reis. Quando foi o 25º rei, eles eram esses faraós de Cush, justamente os faraós negros, viu? Então, quando você vê em algum filme o faraó negro, não se admire, porque aquele faraó era Cushita. Olhe, o papel das mulheres na sociedade de Cush. Elas ocupavam bem muito destaque na sociedade. Havia uma tradição matrilinear. O que é isso, professor? O que é matrilinear? É quando a filiação por parte de mãe, ela que determinava a sucessão do reino. Por exemplo, no reino lá da Inglaterra, hoje, né? A rainha da Inglaterra, ela é uma rainha. Então ali foi a tradição matrilinear, porque a filiação por parte da mãe que determinava a sucessão do reino. Se fosse o pai, né? Porque você sabe muito bem que no reino pode ser também só do filho. Não pode ser mulher não pode ser rei, rainha, mulher não, certo? A rainha. Então, deixa eu ver quem é que tá chegando uma hora dessa, meu Deus. Certo? Davi Felipe, olha a hora, Davi Felipe. Tu olha a hora, que o negócio já passou faz tempo. Aí, o reino matrilinear é esse, que a mãe é que vai determinar a sucessão do reino, né? Vinha por parte da mãe e não por parte do pai. E às vezes a pessoa que tenha meninas não tinha o rei, não tinha a dominação, né? Não podia ficar rainha. A rainha da Inglaterra então é matrilinear. Olha, aí os familiares dos reis, eles tinham funções importantes, muitas funções. As filhas e irmãs eram sacerdotisas do templo de Amon. E tinha as Candaces, que são as rainhas mães. Elas eram ou esposas ou mães dos reis de Cush. Elas participavam na escolha dos governantes e os ajudavam nas decisões políticas. Ou seja, ela que dava os conselhos para os pais. Tirem aí o print dessa tela para vocês fazerem a resposta, ou se não vai ver o vídeo para
ver as perguntas e respostas. Vou passando aqui. Aqui tem uma estrela da rainha Amanishakento, produzida no século I. À esquerda, a deusa egípcia da proteção, Amensemne, que abraça a rainha, certo? E agora vem sobre os domínios de Aksum, certo? Fale sobre o reino de Aksum. Então, nós já vimos o reino de Kush, agora vamos para o de Aksum. Após sofrer o reino de Kush continuava a participar, né, como intermediário do comércio entre o norte da África e a África Central, mas no século IV a.C., ele sofreu vários ataques de povos vizinhos. E Kush foi conquistada pelo reino de Aksum, certo? Que esse reino é justamente a atual Etiópia. Aí fale sobre o reino de Aksum. A Kush foi conquistada pelo reino de Aksum, realizava um intenso comércio com várias regiões, como as localizadas aos mares Mediterrâneo, Vermelho e Índico, certo? Então aqui não é só o mar Vermelho, mas é o mar Mediterrâneo, o Vermelho e o Índico. Olha só a extensão de terra. Eles promoviam trocas comerciais e culturais com povos da Pérsia, da Arábia, da Índia e de Bizâncio, né? Na Europa. Aí o resultado desses contatos com povos cristãos do Mediterrâneo é que os habitantes de Aksum adotaram o cristianismo por volta do século IV. Mas aí os árabes vieram e invadiram a cidade, certo? Conquistaram todo o norte africano e transformando aquela região numa região muçulmana. E aí o reino cristão de Aksum, ele se acaba no século XII e as pessoas de lá não são mais cristãs, são muçulmanas, certo? Então tira aí o print, porque ainda tem outra pergunta lá embaixo. Pode tirar o print aí. Fale sobre o reino de Aksum. E já vamos para a Mesopotâmia. Professor, deixa quantas linhas aí para resposta? Aí você deixa umas 4 linhas. 4 a 5. Você tem letra pequena ou letra grande? Calma aí. Mais ou menos. Aí você bota 5 linhas. A minha letra hora, né? é feia. Tem hora que assim, a minha letra ela tá feia. Depende do outra que tá estado de bonita. humor, né? É que nem eu. Uhum. A minha é assim. Pronto, já? Já. Quem foi que falou isso? Eu quem? Antoniel. Nossa. Quatorze, 28. 28 vezes É o quê? 680, tá certo. Não, eu tô fazendo aqui uns cálculos. Ah, tá. Ok? Aí vou passar, viu? Todo Fazendo mundo aí, já ó. deve ter tirado o print ou tal. Aí fale sobre o reino de Catargo. Aí, olha, lembra que tinha o reino de Kush, o reino de Aksum, deixaram muitas contribuições importantes para as pesquisas arqueológicas. Aí tem um mapa onde era o reino de Cartago, o reino de Kush e o reino de Aksum, certo? Olha aí do lado aí, vocês estão vendo. E o Cartago, ele é criado pelos fenícios no final do século IX a.C. e comandado por poderosos comerciantes, ela competia em conquistas com a República Romana, ou seja, o reino de Cartago queria conquistar tanto território quanto o reino de Roma, chegando a controlar um vasto território que envolvia o Mediterrâneo ocidental, a Península Ibérica e a ilha da Sicília, certo? Então vocês vão ver aí no confronto com os romanos pela dominação do Mediterrâneo, o reino de Cartago acabou derrotado nas guerras púnicas, que a gente vai estudar depois, certo? Então vocês vão aí ver.
Professor, a hora aí do senhor tá quanto? É 8 e quê? 8h55. Eita, mas tá atrasado um minuto. Aí vamos aqui, podemos? Sim, senhor. Aí esse aqui, ó, como eu já disse no mapa, olha ali, o reino do Egito, o reino de Cush, que fazia comércio com o Egito. Depois o reino de Axum dominou Cush, né? Aliás, o reino de Cush pegou a cidade de Tebas, no Egito. O reino de Axum dominou Cush. E o reino de Catargo, lá em cima, dominou isso aí tudinho, viu? Dominou essa região toda, certo? Aí a gente vai para a próxima aqui, ó. Fale sobre o reino de Gana, fale sobre o reino de Mali, o que era o comércio transariano e o que era comercializado em Gana. Aí tem um outro reino, esses são os reinos antigos, viu? Para a gente chegar, isso a gente sabe que tem o Egito. Aí tem esses reinos ao redor também. Não só tem o Egito ali não, tem tudo mais, certo? Aí olha, o reino de Gana era conhecido como o reino do ouro. Ele se desenvolveu no oeste da África a partir do século XIV depois de Cristo, na atual Mauritânia, onde tem o país da Mauritânia. Aí as caravanas atravessavam o deserto levando mercadorias, certo? Aí o deserto do Saara. E aí esse deserto, essas caravanas atravessando para lá e para cá, esse deserto com mercadorias é chamado de comércio transariano. E eles dominados por os árabes é que dominavam esses mercados, né? Esse mercado, essas vendas de mercadoria. Aí os comerciantes lá de Gana, eles vendiam escravos, eles traziam ouro, sal, marfim e outras coisas. Então o sal que a gente tinha, que a gente tem hoje, né, aí bem na sua casa, quase ninguém quer sal hoje, né, mas naquela época era muito valioso, certo? Os viajantes da época descreveram que o rei e os escravos de Gana usavam vestimentas, acessórios e adornos feitos em ouro. Até os escravos usavam ouro, viu? Lá no reino de Gana. Aí a concorrência comercial e os ataques vizinhos vão enfraquecer Gana, certo? E ela se fragmentou em vários pequenos estados. Alguns séculos mais tarde, ao sul da mesma região, formou-se o reino de Mali. É um grande império africano islâmico que ocupava partes da atual Mali e Mauritânia, esses países aí onde tem essa região, né? O reino de Gana e o reino de Mali. Olha ali, no verdinho é o reino de Gana e essa parte aí alaranjada, eu acho, sei lá, é o reino de Mali. São as cidades importantes, ó. Kombi, Salé, Djenné e Tombouctou. Viu? Já tiraram o print? Não, professor, tô copiando ainda. Certo. Só as perguntas. Então, copiando as perguntas, filha. Não, eu sei. Professor, escutando? Professor? Fala, Davi. Você está escutando? Não, tô escutando não. É sério, eu tô escutando bem baixinho. Meu Deus. Oi? Meu Deus. Peraí que eu vou falar mais, ó. Hein? O que é que ele tá perguntando que eu não tô escutando? Eu sei lá, não sei de Eu também sei não. Professor, qual é o dia de pagar? Qual é o dia que a diretora tá na escola? Ela tá todo dia tarde agora, viu? Menos na terça. Ela tá segunda, quarta, quinta, sexta, à tarde. Obrigado. Nada, agora eu escutei ele falando. Aí viu, Davi, tem que pegar, depois de ver o vídeo, porque você chegou um pouquinho atrasado. Aí pra pegar as outras questões lá em cima, viu? Tá, professor. Tá certo? Tá. Aí, vamos aí. Posso passar, tirar o print. Tirar o print. Peraí, ainda não.
Só um minutinho. Ô, professor, a gente querendo se livrar desse Covid pro Bolsonaro. Aff. É o quê? É o quê? A gente querendo se livrar do Covid e o povo fazendo um motuado só pra votar no Bolsonaro. Pois é, mas aí depois na eleição que vem ele vai logo saindo, se Deus quiser. É o quê, professor? É, mas vamos deixar isso pra lá. Política a gente não vai falar não. Na hora, na urna, a gente vê. A gente é história, não política. Mas que vai aumentar os casos, vão, viu? Eita, professor, eu tô escutando a minha voz. É por causa da internet. Eu vou passar, viu? Posso passar? Pare. Eita, eu ia falar. Vou passar. Aí, pronto. Aí agora nós bota o título da próxima aula. Vocês, aliás, não bota o título não. Eu vou passar essa foto lá no grupo. Vocês vão pegar e copiar no seu caderno. E a próxima aula vai ser as civilizações da Mesopotâmia, tá certo? Certo, Olha professor. olha como é que eles construíam lá na Mesopotâmia. Olha só que coisa linda. Uau. Isso aqui, ó. Agora pessoal, sim eu vou ir pra lá. construir isso aqui desse jeitinho aqui, bem retinho, cheio de tijolinho. Isso aí deve ser mais que essas casas daqui. É, aí você vê que a gente vai ver sobre a Mesopotâmia, tá certo? Olha, próxima aula vocês vão ter hoje é quarta, né? Vocês vão continuar. Sim. Ingrid já saiu, acho que caiu a internet dela. Vocês vão pegar na próxima aula, depois do intervalo, vocês vão continuar a copiar a parte de matemática, certo? Terminou, quem terminou, ótimo. Quem não terminou, aí vai ter que terminar na próxima aula agora, nessa aula agora. Depois dela tem aula de português. As duas últimas aulas de português, tá certo? Eu sabia que ia ter português. Alguma dúvida? Não, Nenhuma. Ficou claro que as aulas vão ser presenciais para o 7º e o 8º. Sim. Pela quantidade de alunos, tudo mais. E outra aí, quando for, ela vai flexibilizando ao longo do tempo. Então, a gente tem que aguentar, sim, até ao longo do tempo. Então, foi falado, ela perguntou aos pais, tudinho, ela ligou para os pais, perguntou, aí a gente vai ficar online dessa forma, viu? Da forma que a gente tá, né? Já tá no final do ano também, né? Oi. Eu tenho uma dúvida. Diga. Só vai fazer o simulado quem vai fazer a aula híbrida ou todo mundo? Todo mundo. Ah, mas tem que levar bolsa, caderno e lápis. Tem que levar as coisas para fazer lá o simulado. Lápis, caneta, essas coisas assim, viu? Caneta azul ou preta. Não esquece, não pode